Eu sempre valorizei comer a mesa em família, ter uma alimentação diversificada e saborosa ao mesmo tempo. Eu sempre tive um pouco de raiva quando as pessoas têm muita seleção com comida, apesar de que eu era assim quando era criança. E eu percebo que isso tudo tem a ver com a forma como a gente foi introduzido aos alimentos lá na nossa infância. Ao mesmo tempo, com tudo isso, eu também tinha medo de engasgos, eu tinha medo de muitas coisas dessa parte da introdução alimentar de uma criança. E pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo, abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, vocês me mandaram as suas dúvidas a respeito da nossa introdução alimentar, da experiência, de como é e como não é. E eu resolvi reunir tudo isso num guia da introdução alimentar descomplicado. Antes de qualquer coisa, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho e me segue lá no Instagram também, que eu sempre tô mostrando coisas desse assunto. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que eu não sou especialista em nada. Mas tudo que eu falar aqui não é com base em achismo, mas com base em bastante pesquisa, com base na nossa experiência também, mas principalmente nas dicas e materiais que eu vejo de nutricionistas, pediatras que eu acompanho e de livros que eu li. Inclusive, fica até o final, que no final eu vou indicar alguns materiais bem bacanas e pessoas legais para vocês seguirem nesse assunto. Você teve um bebê, ele está mamando ou ele está tomando fórmula e aí ele faz 6 meses e vem aquela dúvida: quando começar a introdução alimentar? Existem os sinais de prontidão e existe o tempo do bebê. Então 6 meses é um parâmetro para começar a introdução alimentar, mas o indicado é você só começar quando o bebê tiver 6 meses e os sinais de prontidão. Nem só um, nem só outro, porque às vezes o bebê ele é mais adiantado, ele tem os sinais lá com 4, 5 meses, mas o organismo dele ainda não está totalmente desenvolvido para receber alimentos e saber digerir. O bom é realmente com 6 meses e os sinais. Quais são os sinais? Sentar sem apoio ou com apoio mínimo, levar objetos à boca e também olhar aí com interesse, né, o alimento do adulto. Também é importante que ele esteja com a cabecinha mais firme, né, não molinha, mas mais firme para ele ter esse controle aí da mastigação e tudo mais. Até 1 ano de idade, o leite materno ou a fórmula, eles são o principal alimento do bebê. Então não precisa ser uma sangria desatada de eu tentar enfiar a goela abaixo a comida porque o bebê tem que comer, senão ele vai ficar desnutrido e vai ficar doente. Não, não é assim. Então vai com calma, vai no tempo do bebê. Tem criança que começa a comer maravilhosamente com 6 meses e tem criança que lá pelo 1 ano ou até 1 ano e pouco vai começar a realmente comer bem. Então tá tudo bem. A introdução alimentar é esse nome mesmo, ela não é para matar a fome, ela é para introduzir o bebê aos alimentos. Então esse é o período ideal para que a gente possa aproveitar e oferecer a maior diversidade de alimentos saudáveis para que o bebê consiga adquirir um paladar legal e depois ele se torne um adulto também saudável e que aceita os alimentos. E se ele não comer quando você oferecer, também tá tudo bem. Oferece novamente mais tarde, né? Não tenta barganhar com a criança ou ficar desesperado pensando que ele vai morrer de fome. Não vai. Continua amamentando normalmente, mas não desista e não ache que ele não gosta daquele alimento que você ofereceu. É muito pouco você oferecer 1, 2, 3 vezes um alimento e concluir que o bebê não gosta. Também vale lembrar que quando o bebê tá doente, quando ele tá passando por um salto de desenvolvimento ou também os dentinhos estão nascendo, ele fica com menos fome, ele tende a comer menos, então também tá tudo bem. Levando em conta que a gente tá falando de um guia de introdução alimentar descomplicada, eu vou dizer pra você com toda a sinceridade do meu coração que se você não quer ou não tem condições de investir em apetrechos pro seu filho comer, você vai conseguir usar o que você tem em casa. Pra começar, aqui no início a gente não consegue colocar pratinho. Eu comprei um pratinho pro Otto de bambu, ele também ganhou um outro pratinho, mas eu não consigo colocar na frente dele e ele comer porque ele vai virar aquele prato de cabeça pra baixo. Eu coloco aí no pratinho pra montar um prato legal e ter uma noção do que tem, das quantidades, mas eu não o coloco na frente dele, então pode ser qualquer outro pratinho. A mesma coisa com os talheres, se você quiser comprar ou tiver os talheres próprios pra criança, legal, mas se não, uma colher de sobremesa, um garfinho, dão conta do recado perfeitamente. E a outra coisa é o copo. Pra quem não sabe, é indicado, muito indicado, inclusive, que o bebê ele tome no copinho. Pode ser um copinho de transição, 360, esses copos aí que tem tudo por aí hoje, mas um dos mais indicados é um copinho com uma boca pequena, um copo normal, e eles recomendam inclusive os de pinga, sabe? De cachaça, que é pequenininho. A gente não tem aqui, mas o Otto toma em copo normal. Ele tem inclusive um copo, esse copinho aqui, ó, tem um bico rígido, que é legal também, é bem simples, bem baratinho, tem as alcinhas
alcinhas. Desde pequeno ele consegue pegar nas alcinhas e eu viro pra ele tomar, né? Mas esse daí é só pra que ele consiga pegar sozinho e não derrame tanto. Mas ele toma no copinho, ele toma na xícara, na caneca, ele toma na garrafa PET, ele toma onde tiver. Então não é um bicho de 7 cabeças, tem como adaptar tudo que você tem em casa. O único apetrecho que eu acho fundamental são esses babadores de bolso, sabe? A criança vai, às vezes, comer um negócio, vai cuspir ou vai regurgitar, enfim. E aí vai cair tudo no bolsinho, não faz aquela sujeirada. Ó, ele tem um bolsinho e aqui tem as regulagens. Então ele é de silicone, bem fácil de lavar, fácil de levar na bolsa também. O que pode e o que não pode é uma pergunta que todo mundo se faz e que inclusive eu, antes de começar a pesquisar sobre esses assuntos, me fazia também. Mas sabe uma coisa? A gente nunca se pergunta se pode dar noninho, a gente nunca se pergunta se pode bisnaguinha, essas coisas que são industrializadas, que não são definitivamente alimentos para criança, e aí a gente se pergunta, ai, pode tomate? Ai, será que pode abacate? Pode a banana, pode o maracujá com semente. E não tem problema se questionar, mas às vezes a gente fica tão preso a algumas coisas que são saudáveis e a saber se pode ou não pode, mas o que é industrializado a gente libera. A partir de 6 meses pode praticamente todos os alimentos. Todos os legumes, todas as frutas, todas as verduras, todas as leguminosas. Leguminosas não é legume, gente. Leguminosa é grão de bico, é ervilha, é feijão, é lentilha. Isso são leguminosas, tá? Não é legume. Mas claro que pode ter em todos os legumes. Podem todos os temperos. O sal eu já vou falar sobre ele, mas o resto dos temperos pode todos. O que não é indicado é laticínios, que é a partir de 1 ano. Castanhas oleaginosas, também a partir de 1 ano. O sal também é indicado a partir de 1 ano, apesar de que agora saiu um novo guia da alimentação e eles falam que uma quantidade moderada pode o sal. E também é indicado o suco a partir de 1 ano. Então, antes você pode dar água. O leite também, ele mata a sede. E se você quiser dar um suco para criança, dê uma fruta, muito melhor. E a partir de 2 anos é que é liberado, vamos dizer assim, os doces, mel, açúcares em geral, café, embutidos e frutos do mar. Mas é sempre aquela questão, tipo, o que é permitido, que não significa que a gente deva dar. Então, assim, por que dar? Então, é bom a gente se perguntar também. A criança não tem um paladar viciado como o nosso, então a gente pode dar um abacate sem açúcar ou sem sal, que ela vai comer, ela vai aceitar. Ela não vai ficar pensando, nossa, isso aqui tá amargo, tá, sabe? Não vai. Ela vai comer o maracujá, o Otto come maracujá, a polpa ali com as sementinhas, e não acha ruim, não acha azedo. Ele toma limão, um shotzinho de limão puro, e ele não acha ruim. Então, tudo bem você segurar o açúcar, não tem que ficar com aquela paranoia de que, meu Deus, ele vai achar ruim, eu tenho que adoçar, tem que colocar um açúcarzinho. Não precisa. Outra coisa, de 6 a 9 meses existe a janela que é legal a gente introduzir alguns alimentos que são alergênicos. Eu não vou ficar falando aqui, mas você pode pesquisar sobre isso para ver os alimentos, mas é legal a gente introduzir, por exemplo, glúten, essas coisas assim. Não que a criança vá ficar comendo um monte disso, mas para evitar que ela tenha alergias depois. Então a gente aqui introduziu o glúten, introduziu o camarão, ovo, algumas coisas e algumas frutas também que podem dar alergia em algumas crianças. Isso evita com que mais pra frente ele tenha alergias. O que precisa ter num prato? Claro que vai muito da nossa rotina também, a gente não precisa pirar o cabeção. Eu quero fazer um segundo vídeo com a nossa experiência, porque vai ficar muito longo esse guia, então vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque eu vou fazer em breve um outro vídeo com a nossa experiência na introdução alimentar. Vai ser um complemento desse e eu vou mostrar pra vocês como no início eu pirei muito, porque eu queria seguir a regra, tudo que eu tinha lido, e depois eu fui relaxando e as coisas começaram a fluir muito melhor. Mas o que é indicado a ter numa refeição, né, num almoço, numa janta, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma leguminosa e 1 ou 2 tipos de legumes, verduras, né, de preferência um colorido e um verde. Nem sempre dá, mas à medida do possível a gente pode se programar para isso. Sobre engasgos, eu queria dizer para vocês que a criança ela pode engasgar desde que ela nasce com leite materno, ela pode engasgar dormindo, ela pode engasgar com sopa, ela pode engasgar com papinha e com pedaços de comida. Então engana-se quem pensa que só quem faz BLW, que é a abordagem, eu vou falar mais pra frente, mas é a abordagem que se come, que se dá o pedaço pra criança e não se amassa, né, e ela come, ela mesma pega e come. Engana-se quem acha que só assim ela pode engasgar. O Otto, ele nunca engasgou e a nossa abordagem sempre foi BLW. Então isso é um mito. É importante todo pai e mãe conhecer a manobra de desengasgo, que é a manobra de Heimlich, porque isso pode acontecer com qualquer idade, não só na introdução alimentar. Outra coisa importante quando o assunto é engasgo é saber diferenciar que existe o engasgo e existe o gag. Eu não sei gag ou gag. Geralmente quando a gente acha que ela tá engasgando, ela tá fazendo gag, que é super normal, é um mecanismo do nosso corpo. O adulto também tem, só que menos, que é para evitar que a gente engasgue. Então assim, o engasgo é quando a criança ela tá roxa, ela tá sem respirar
respirar mesmo, sem reação, sabe? Ela engasgou, entrou um alimento no lugar errado e ela engasgou. Isso é um engasgo que precisa de uma manobra urgente para realmente salvar a vida dela. Mas o gag é uma coisa que o Otto faz. Agora ele não faz tanto, mas no início ele fazia muito. E que toda criança vai fazer, que ele tá comendo um alimento e ele engoliu esse alimento sem mastigar. Ou ele pegou um pedaço muito grande desse alimento. Ele mesmo percebe e o organismo dele mesmo funciona pra expelir esse alimento. Então ele vai fazer tipo uma ânsiazinha de vômito, assim. E vai devolver esse alimento à boca, continuar mastigando, ou vai cuspir, ou ele vai dar uma vomitadinha mesmo daquele alimento. E é super normal. Faz parte, inclusive, do desenvolvimento ali dele, né? Tanto que depois ele vai fazendo cada vez menos isso, porque ele vai aprendendo ali que ele tem que mastigar mais e tal. Então é super normal. Dá uma mini aflição no início, mas assim, quando a gente tá munido de informação, é muito mais fácil passar por isso. A gente se passa muito mais seguro por isso, né? E em relação às abordagens, né? Papinha, pedaços e tal, a gente aqui escolheu o BLW, que é uma sigla para Baby Led Weaning, que seria desmame guiado pelo bebê. Eu não gosto da palavra desmame, então vou dizer introdução alimentar guiada pelo bebê, onde permite o desenvolvimento e a autonomia do bebê na hora de se alimentar. Eu pesquisei bastante e pra mim fez muito sentido essa abordagem de o bebê saber o que ele tá comendo, não tudo batido ali, que ele não sabe nada do que tá comendo, e uma comida ali, uma papa marrom, sabe? Eu não comeria uma papa marrom, por que eu vou dar isso pro meu filho? Por que ele vai olhar para aquilo e achar aquilo legal e querer comer? E depois eu passar a vida inteira tendo que esconder a cebola, o legume dentro da comida, porque ele não tá acostumado com aquilo ali. Então fez muito sentido para mim apresentar os alimentos da forma como eles são, claro, no corte seguro, na consistência certa para cada idade, né, para cada fase do desenvolvimento dele, mas é maravilhoso. O BLW, eu vou falar do BLW porque a papinha acho que todo mundo já sabe, é aquilo ali mesmo, mas o BLW ele dá essa autonomia pro bebê, não é só comer com as mãos, mas é respeitar o desenvolvimento dele. Eu dou também na boca, é comida, por exemplo, feijão é uma coisa que eu não gosto que ele fique pegando, até porque é mais difícil de ele pegar, então eu dou na colher. Quando eu não quero fazer que ele faça sujeira também dou, mas na maior parte do tempo eu respeito essa autonomia, então eu coloco o alimento na frente dele e ele pega e come. Ou ele cheira, ou ele esfrega na cara, ou ele esfrega na mesa, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento dele, então é maravilhoso permitir isso e perceber a evolução dele dia a dia. É muito legal perceber que no início o bebê ele tem esse movimento, tanto para pegar qualquer coisa quanto o alimento, que é o punho fechado. Então a gente apresenta um alimento maior para que ele faça assim e ele vai comer só o que sobra daqui do punho. Mas conforme ele vai evoluindo, o Otto foi acho que com uns 9, 10 meses que ele começou o movimento de pinça, então ele para de pegar as coisas assim e ele acaba tendo uma coordenação motora mais específica, então ele, todos os brinquedos, as coisas, ele começa a pegar com esse movimento. Então a gente consegue dar hoje um alimento menor, uma ervilha, uma cenoura cortadinha menorzinha, ele pega e ele coloca a boca, então a gente vai vendo essa evolução e é muito legal. O BLW também respeita o apetite do bebê, né, porque é muito mais fácil o bebê comer quando a gente introduz ali um talher, uma colher, enfim, na boca dele, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Agora, quando a gente permite que ele mesmo coma e ele se sinta saciado e nos mostra que tá saciado, a gente tá respeitando o apetite dele, né? Então, ele vai comer e quando ele não quiser mais, ele não vai comer. E, como eu falei, o leite materno até 1 ano é o alimento principal, então não tem nenhum problema. É muito legal também no BLW porque ele vai sentar à mesa com a gente e ele vai comer a mesma comida da família. Não precisa fazer algo específico pro bebê, só vai mudar aí o corte e a forma como você vai apresentar pra ele. Agiliza muito a nossa vida, não precisa de uma distração, de uma tela, de um brinquedo, não sei o que, porque ele vai ter a autonomia ali de comer como ele quiser e o quanto ele quiser. Então vamos para as minhas indicações. A primeira que eu indico é a Bebê de Nutri, ela tem um Instagram com bastante conteúdo, inclusive ela tem cursos pra quem quer, quem não tá se sentindo tão seguro e quer se informar mais sobre introdução alimentar, e ela também tem um livro que eu tenho e recomendo. A Mundo BLW, que vai falar aí mais sobre a abordagem BLW, mas mesmo que você opte por fazer outra abordagem, é muito válido, as receitas são bem legais, bem nutritivas, fáceis, saborosas, e ela também traz bastante conteúdo sobre introdução alimentar. Tanto no Instagram quanto o livro também. Ela tem 2 livros, que um é a experiência dela e o outro são as receitas. A Criando com Amor também no Instagram e também tem um livro que eu super indico, com receitas vegetarianas. Ela é vegetariana, então ela faz receitas sem carne, mas ela também faz receitas sem ovo, sem açúcar, mas são receitas super saborosas. Então mesmo que a gente não seja vegetariano ou que você não seja vegetariano, vale muito a pena essas receitas porque são extremamente saudáveis, extremamente nutritivas. E a última que eu indico é a Bruna Leite, também no Instagram, e ela também tem um livro, e a Bruna ela tem uma outra pegada, que não é tanto assim da alimentação, tipo, mais naturalzona, mas ela é uma chefe de cozinha formada pela
Le Cordon Bleu, da França. Ela tem gêmeos e ela sempre... o intuito dela foi sempre dar uma comida muito saborosa pros gêmeos. Então ela tem um livro com as receitas, com a história deles e tal. Receitas muito legais, elas são totalmente diferentes das outras, porque elas são mais elaboradas, mas muito legal ver que a criança não precisa comer ali uma comida sem graça, sabe? Sempre um legume cozido na água que não tem gosto de nada, mas ela pode ser muito incrementada. Mas eu quero convidar vocês a contribuírem aqui embaixo, tanto com indicações quanto com informações legais, ou se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E não esqueçam que eu vou lançar o vídeo 2 desse, que é sobre a nossa experiência, como a gente faz, como que eu comecei, como que eu me programo para montar as refeições ou para deixar refeições congeladas. Então fica por aqui, eu espero vocês na próxima. Um beijo, tchau!